Era uma vez, num lindo jardim, encontrava-se Maria brincando e pegando rosas. Ela pulava e pulava. Parecia ser tão feliz e ela ficou assim o dia inteiro. Pergunta A. Qual é o nome da personagem? Interpretação de texto. Não mente, eu sei que você já fez muita atividade sobre algum texto. São aquelas velhas questões onde você tem que ler um texto, uma frase, sei lá, e responder um monte de perguntas sobre ele. Talvez vocês devem estar se perguntando de onde eu tirei a historinha que você tem antes da vinheta. Eu inventei, tá? Pronto. A interpretação de texto é uma velha doutrina escolar que insiste em te ensinar a ler alguma coisa. Tipo, você lê uma história qualquer e responde algumas questões que o professor passa, só pra ver se você realmente entendeu. É uma coisa bem antiga, isso existiu até na era do Neandertal, né? Mas naquela época eram desenhos, eles desenhavam um monte de troço doido lá a fim de que a pessoa que estivesse vendo entendesse a mensagem. Mas com o surgimento da escrita, muitos anos depois, claro, surge uma geração de seres humanos burros que não entendem o significado de uma simples frase. Isso não é só no português, mas também no chinês, no inglês, no espanhol e assim vai. E como sabemos que não há remédio pra gente que sofre de burrice mental, surge a tão esplêndida interpretação de texto. Ela é mais comum e ensinada no ensino fundamental, a não ser que na sua escola aí do ensino médio também devam estar precisando, né? E eu fiz esse vídeo não é pra questionar a existência dela, não. Eu vim discutir o propósito dela. Todo mundo que estuda no ensino fundamental é tratado igual criança que não conhece o mundo direito. Eles te ensinam a como escrever, a como colocar vírgula no texto e assim vai. E o engraçado é que ninguém nota que esses tipos de ensinamento normalmente desafiam e muito a intelectualidade atual. E eu não tô brincando, hoje em dia muitos adolescentes aí do 7º ano já escrevem até livros, mas como 90% não sabe nem ler um livro, infelizmente a rotina de ensino acabou tendo que ser mudada. E os professores às vezes têm umas manias de fazer umas perguntas que parece que até são destinadas a uma pessoa sonsa. Vou criar um exemplo. Todas as vezes que você iniciar um texto, pense no assunto. Poxa, o que o aluno está fazendo escrevendo um texto se ele nem sabe do que vai falar? E aí que inicia a confusão, você se vê perdido no mundo onde a maioria não inicia frase com letra maiúscula. Aliás, é muito comum na internet a gente ver algo frustrante assim, né? Mas enfim, para piorar, eles vêm com a interpretação de texto. Um dia eu tava lendo uma história de um cara que chega numa cidade estranha de noite e procura um lugar para dormir. Quando terminei de ler, veio uma pergunta mais ou menos assim: que horas o personagem chegou na cidade? Não, sério, no que isso vai me ajudar a compreender o texto? Daqui a pouco vai ter pergunta assim: quem é o autor da história? Assim, as perguntas que te ajudam, né? Ou também outra, de uma história onde um homem acaba colocando um mar dentro de uma garrafa. Você acha que se pode colocar um mar dentro de uma garrafa? Mas é claro que não, os caras fazem umas perguntas como se os alunos fossem todo um bando de retardados, sabe? Enfim, mas infelizmente, de acordo com o alto número de péssimos leitores idiotas que existem no mundo, por que ignorar a interpretação como algo sério? Então isso reflete ao ponto em que nossa sociedade havia chegado. E esse foi o curto Qual a Lógica de hoje. Se você gostou, deixe um like, sugestões são sempre bem-vindas, se puderem compartilhem e até mais.